Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto o Senhor for minha fortaleza, nada temerei. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nada temerei. Quando a gente pensa no medo, o que vem à cabeça? O desconhecido. E normalmente nós tememos a dor, tememos aquilo que pode nos prejudicar, tememos tudo que na verdade nós imaginamos. Nem sempre as coisas saem da forma que nós imaginamos, mas de alguma forma nós temos a tendência de pensar sempre no pior, como se nada de bom pudesse acontecer na nossa vida. E isso tem uma razão. Todas as vezes que nós nos frustramos, essa é a forma que nós acabamos criando essa proteção, para que nada mais nos machuque. Só que você há de convir comigo, que a partir do momento que eu me torno tolerante à dor, não quer dizer que ela não exista, mas eu me tornei insensível a ela. E a vida, ela acaba se tornando um pouco sem graça, um pouco sem sal. E o que é uma fortaleza? Não é algo que dentro é seguro, de que alguém de fora tente entrar. Se a gente olha na antiguidade, né, se a gente olha a própria cidade de Jericó, era uma cidade que era definida como uma fortaleza. Por quê? Porque ela era uma cidade murada, para impedir que outras pessoas pudessem invadir, para que outras pessoas pudessem tomar. E é justamente assim que nós vivemos quando nós vivemos com o Senhor. Ele blinda o nosso coração para que o mal ele não entre dentro de nós. Então nós começamos a acreditar na palavra de Deus de uma forma onde nada que existe fora de nós possa entrar. Então dentro de mim, esses pensamentos que sempre são negativos, eles deixam de existir. E no lugar disso, começam a ter palavras de esperança. A palavra de Deus, ela é repleta de versículos. E essas palavras, elas não são simplesmente palavras como se eu fosse um escritor que estivesse contando uma história, mas elas são sentimentos de pessoas que estão relatando fatos. Quando eu escrevia poesia, bem antigamente, eu tinha sempre a necessidade de escrever o que eu sentia. E me incomodava ver autores ou pessoas que elas escreviam histórias ou coisas que elas imaginavam. Porque para mim o papel, ele merecia mais respeito, né? Eu não precisava inventar. Então toda aquela amargura, toda aquela dor, né? Todo aquele amor, aquela frustração e aquele desespero, né? Que a gente olha uma música sertaneja e consegue encontrá-la, existia nas minhas palavras. Então a Bíblia, ela não é um livro feito de palavras, mas ele é um livro feito de sentimentos. Se a gente ir lá em Salmos 56, versículo 4, nós vamos conhecer um pouco mais dos sentimentos do rei Davi. Davi, ele foi muito perseguido. A partir do momento que ele tinha sido ungido rei, ele não tomou posse ao mesmo instante. Antes disso, Saul ficou perseguindo ele por diversas vezes. E esse salmo, ele fala um pouco sobre isso. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Mais abaixo, essa palavra ela vai dizer: o que pode me fazer um homem, um simples homem? Nós sempre acabamos temendo as pessoas. De repente o seu maior medo é que uma pessoa te mande embora. De repente o seu maior medo é que você fique sozinho. O seu maior medo é que alguém possa te agredir, que alguém possa roubar. Mas o nosso medo, ele sempre está no desconhecido. E o desconhecido é justamente esse, aquele que muitas vezes você não consegue prever a atitude dele. Só que aí vem a questão. O rei Davi, ele chegou num ponto que ele falou assim: olha, eu não tenho ninguém para me defender.
Eu não tenho ninguém com quem contar. Todas as pessoas, elas estão me perseguindo. E aí, eu tenho duas opções. Ou eu vivo com medo, ou eu vivo confiando e acreditando em Deus. E ele preferiu acreditar em Deus. E esse foi o questionamento que ele fez. Quando eu estiver com medo. Se algum momento ele sentiu medo, ele lembrou que existia um Deus que estava do lado dele. E essa é a pergunta que nós devemos nos fazer todas as vezes que o sentimento de medo, falta de confiança. Davi percebeu que toda vez que ele sentia medo, era todas as vezes que ele não confiava em Deus. E é justamente quando você acha que você vai confiar em pessoas e que pessoas vão resolver o seu problema, que esse sentimento de medo vem. Medo de não dar certo, medo de não acontecer. E se não acontecer? E se não der certo? Quer dizer que Deus não gosta de mim? Porque não saiu do jeito que eu queria? Ou quer dizer que Ele vai fazer do jeito que Ele quiser e talvez aquele não seja o momento de ser feito? E ele deixa uma coisa também que é clara. A confiança dele está em Deus. E a palavra dele ele louva. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas não são vazias. As promessas de Deus, elas não são mentiras. Então é justamente essa a razão de que ele simplesmente confia e adora ao Senhor. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele já vivenciou, ele já experimentou. Nós temos que lembrar de uma coisa. Esse Davi, que estava ali questionando sobre o medo e a confiança, foi aquele Davi que derrotou Golias. Enquanto todo um exército estava descrente, ele sendo um pastor que nada tinha de guerreiro, mas tinha uma fé inabalável, tinha uma obediência, ele foi lá resolver um problema para Deus. Será que esse seria a pessoa certa para questionar se Deus existe ou não? E por ele confiar em Deus, por ele não temer, que ele pôde enfrentar Golias, e é justamente esse pensamento. Mas o que esse filisteu ele pode me fazer? Eu venho em nome do Senhor. E a pergunta que eu te faço é essa: você vem em nome de quem? Você vive em função de quê? Você acredita em quem? Em quem? E às vezes nós vivemos batalhas. E essas batalhas, elas estão à nossa volta por pessoas. São esses que tentam tirar a nossa fé. A batalha espiritual, ela se manifesta nas pessoas. Enquanto nós estamos aqui lutando pelo reino de Deus, para que as pessoas tenham uma oportunidade de viver, para que elas tenham liberdade de acreditar, para que elas tenham um caminho, para que elas aprendam a ser melhores, para que elas possam valorizar as coisas que ela tem, para que elas possam viver em paz, sentir amor, esperança, tranquilidade, para que elas não tenham dependência emocional de nada. É sobre isso que nós lutamos. Mas existe o outro lado, aqueles que não conhecem ao Senhor. 1/3 dos anjos caídos foi jogado para a terra. Você acha que esses espíritos, esses demônios, você acha que Jesus, quando ele encontrava um demônio, ele estava expulsando a quem? Então isso existe, e ele se manifesta por pessoas. E às vezes você está ali no teu trabalho, às vezes você está ali em algum lugar, numa rede social, e começa a aparecer gente que você não sabe de onde, te atacando. E às vezes eles vão pegar o que você falou e você nem tinha falado aquilo, e as pessoas vão começar a distorcer e fazer fofoca e aquilo. Você acha que não fizeram isso com o rei Davi? Salmos 56, versículos 5 e 6. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de me tirar a vida. O mal, ele é sempre assim, ele não tolera quem não concorda com eles. Por que eles queriam calar Jesus? Porque Jesus não rezava a cartilha deles. Qual é a solução? Crucifica. Qual é a solução do rei Davi? O rei Davi não é como nós. Ele não respeita a hierarquia. Ele não está jogando dentro das regras que nós queremos para garantir o nosso poder. Não, Davi ele está querendo dar algo ao povo. Vamos matar ele então. É assim que a gente resolve. Não é assim que os bandidos trabalham nos morros? Vamos tomar, vamos matar. Não, eu mato, eu pego o seu celular, porque não vale a pena, eu mato. A sua vida, sabe que ela vale? Não vale nada. A sua vida só tem valor para Deus. E você tá aí defendendo bandido, tá aí defendendo coisa errada, tá aí não tendo problema. Você sabe por que você faz isso? Porque é o demônio que toma a tua vida.
E enquanto você não lutar e dizer, olha, eu não quero mais isso, sai de mim, em nome de Jesus, sai de mim, sai, ele vai continuar. Você é um lugar agradável para ele, você tolera o errado. Para você não tem problema. Enquanto não for na sua família, não tem problema. Enquanto tiver morrendo gente que não é sua, não tem problema. Enquanto não estiverem roubando as tuas coisas, não tem problema. E aí você vai defender, porque é meu irmão, coitado, né? Um desgraçado, né? Não teve oportunidade. Não teve, né? Engraçado que tem um monte de gente que é humilde e é honesta. E Deus fala que essas pessoas vão ser, o reino de Deus vão ser delas. E aí você quer achar que tudo é normal, que tudo é certo, né? Sempre favorece. E aí você olha a tua vida. Eu sei como é a tua vida. Não é uma vida. É uma prisão. E por viver nessa amargura e por viver nessa desgraça que existe tanto ódio dentro de você, ódio das pessoas que venceram, ódio daqueles que conseguiram, ódio de família, né? Por quê? Porque eu não tenho família, então família não é algo bom. Vamos destruir todas as famílias. Aquilo que você acredita, aquilo que você defende é um reflexo do seu coração. E não precisava ser assim. A partir do momento que Jesus entrar na sua vida, esses pensamentos vão sair. Isso é o diabo te usando. O diabo. E você sabe onde você vai passar a tua eternidade? Não vai ser no reino de Deus. Tem alguém que veio até nós, que foi crucificado por amor, por defender esse reino, que ele diz, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, então tem um lugar especial para cada pessoa que está aqui. Deus nos chamou à vida para amar. E o diabo pegou esse amor e transformou em ódio. Por quê? Por inveja. Eu tenho inveja. Porque ele não merece. Você consegue reconhecer? Vamos fazer um exercício? Quem você inveja? Inveja a beleza, inveja as coisas, inveja, sei lá, o que se for. Cara, você não precisa ter inveja de ninguém. Você pode conquistar os seus. Já parou para pensar nisso? Que ao invés de você ser um espectador da vida de outras pessoas, uma mera pessoa que fica rolando o feed, e para sua vida começar não é numa viagem, não é você fazendo parcelas e gastando tudo no final do ano e tirando foto e fica com aquela foto parada lá o ano inteiro, esperando a próxima viagem. Como se a sua vida fosse apenas isso, uma viagem. Uma viagem. Nós estamos aqui falando de salvação. Nós estamos aqui falando de futuro, de eternidade. E você está preocupado muitas vezes com o fim de ano. Será que é isso que nós deveríamos nos preocupar? E aí nós temos que entender, nós somos o rei Davi que não tememos as pessoas, ou nós somos aqueles que distorcem as palavras daqueles que são de Deus? De que lado que nós estamos? Salmo 56, versículo 9. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Você sabe por que tudo isso estava acontecendo com o rei Davi? Porque em algum momento ele parou de dar ouvido, né, a Deus e começou a dar ouvido a pessoas. Porque se ele sabe que as pessoas estavam distorcendo, se ele sabe que os inimigos estavam, é por quê? Porque ele não estava conversando com Deus. E não é isso que acontece hoje? Você está esperando uma notícia na televisão, né? Vai passar no Fantástico, aquilo que você quer ouvir. Nunca passou, não, mas hoje vai passar. Por quê? Não sei, porque eu sou inocente a tal ponto de acreditar numa bobagem dessa. Você sabe o que estava faltando só para que tudo aconteça? Exatamente o que Davi fez. Os meus inimigos retrocederão, eles deixarão, eles sumirão quando eu clamar por socorro. Onde você está clamando socorro? Na porta de que lugar que você está clamando socorro? É na porta de uma igreja? É na porta da onde? E continua ali gritando na porta. Tá parecendo Samuel, que a gente conversou sobre ontem, quando Deus falava com ele e ele não conhecia Deus, ele ia lá falar com Eli, que era o mestre dele. E você tá aí gritando no lugar errado. Quer gritar socorro? Entra no silêncio do teu quarto e fecha a porta, se ajoelha, grita por socorro. E aí você vai perceber que Deus estava a seu favor e já fazendo as coisas. Ele só estava esperando você fazer do jeito certo. E aí tem mais um ponto que é normal, né? Aquelas orações de barganha. Nossa, Deus do céu, meu Pai amado, se você fizer o que eu quero, né? Porque assim, eu vou ser uma pessoa melhor, Deus. Não, se você fizer o que eu quero, eu não vou tomar refrigerante, Deus. Eu não vou comer chocolate, Deus. Olha, eu vou tirar...
Porque é o Deus da alimentação, né? O Deus do saudável. Não é assim que a gente faz? Oferece alguma coisa ao invés de oferecer obediência, temor, né? Louvor. Não, a gente vai oferecer alguma coisa que teoricamente nos controla a nossa vida, que eu não posso viver sem. E aí eu fico naquele período de alguns meses sofrendo por aquilo para depois voltar e fazer tudo de novo. Beleza, hein? Mas o importante é que eu consegui, né? Só que é importante que a gente entenda que quando Deus ele se manifesta a nós devemos ter gratidão. A gratidão ela não vai arrancar um pedaço. Você falar obrigado por todos os dias. Obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, amigo, obrigado, patrão, obrigado, seja lá quem for que te atende todos os dias. De alguma forma, independente que seja, não arranca um pedaço de ninguém reconhecer aquilo que a gente recebe. E como que esse salmo ele se conclui? Salmo 56, versículo 12 e 13. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livrastes da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Deus ele não vai tirar você dessa tribulação, não vai tirar você disso para simplesmente você viver a sua vida. Não. É para que você seja uma pessoa grata, para que você consiga reconhecer o que Deus fez na sua vida, para que você possa andar diante de Deus. Então esse compromisso que nós fazemos com Deus, ele vai continuar até o último dia da nossa vida e depois por toda a eternidade. Deus não é um domingo, não é uma terça, uma quarta, no seu dia que você vai na igreja, se você vai. Mas se não for também, amém. Não é esse o problema. Se você lê na tua casa a Bíblia todos os dias, se você pegar aquilo que você leu na Bíblia e praticar, se você ouvir louvor, se você orar, se você tentar ser melhor, isso é a igreja. O templo de Deus somos nós. Existem pessoas que precisam de ajuda, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui para problematizar e criar apenas um caminho e um jeito, e se não for do meu, eu condeno. Não, nós estamos aqui para defender a liberdade de escolha de cada um. A única coisa que eu gostaria de entender é que, além do que você já faz, você todos os dias, como você se alimenta, Deus é o ar que nós respiramos. Nós não podemos nos esquecer dele. Não tem aquele tempo de ser evangélico e católico. Eu sou cristão. Eu vivo Cristo integralmente na minha vida, em todos os momentos. E é essa a mensagem. Esse é o que eu sinto que Deus gostaria que todos nós fizéssemos, que nós pudéssemos realmente ser a imagem e a semelhança de Deus. E que diante de Deus, na luz que ilumina os vivos, essa diferença que nós temos quando nós confiamos e acreditamos e não demonstramos medo, ela é fantástica, porque somente Deus pode dar isso. Enquanto os muitos estão escondidos, os covardes, né, não tomam uma atitude, não fazem nada, estão lá escondidos. Vai existir sempre um Davi no meio de nós, sempre vai existir um que não tem medo, sempre vai existir um que vai ser permitido usar-se por Deus. E esse um vai começar a fazer a diferença. E esse um vai começar a pregar no meio do povo. Quando a gente olhava lá em João Batista, ele era a voz que dizia, olha, vai vir um adiante de mim. E esse vai batizar com água, mas eu vou batizar com o Espírito. Mas alguém já vinha anunciar aquela voz. E é isso que nós temos que fazer. Anunciar o amor de Deus, anunciar a esperança. Dizer a razão de nós não termos medo. Dizer por que nós nos sentimos tão seguros. Quando você gritar por socorro no lugar certo, tudo vai acontecer. Enquanto continuar gritando no lugar errado, não vai. Porque é por Deus, não é pelos homens. Pelos homens já está tudo esgotado. É por Deus. Por Deus. E vocês não entendem. É por Deus. Por Deus. Deus vai se manifestar por pessoas. Quando ele sentir que ele é adorado e louvado e que a nossa gratidão seja dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.
que você não sinta medo, que você confie em Deus, que você pare de ouvir más notícias, que você pare de procurar aquilo que não vem dele e que você continue orando e acreditando, não apenas quando Deus fizer um milagre, mas após ele e para todo sempre. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.